responder um processo administrativo disciplinar se também não estivesse aqui presente em Nobres. Ingrid, como você disse, é um cartório que presta serviços essenciais. Quais são esses serviços aí que são prestados? Maria, registro de nascimento, casamento, óbito, averbações de divórcio, reconhecimentos de firma para dizer, olha, essa assinatura é da Maria, para autenticar documentos, olha, esse documento aqui é de fulaninho, procuração pública, escritura pública, são serviços essenciais, né? Um cartório, quando você tem um cartório, a comunidade cresce. Um dos principais fatores para fazer uma comunidade crescer é você ter um tabelião, seja ele inteirinho, depende da bênção do pai e da mãe, seja ele concursado, tem autonomia, mas é ter alguém atuante, que pense não só no econômico, que é importante, mas que também pense no social. Ingrid, quais os problemas que virão para a comunidade com a desativação do cartório de Coqueiral? Porque, como você disse aí, muitas áreas ali ainda tem estrada de chão. Sim. Né? E quando não tem o serviço lá, além de esse pessoal que mora em sítio, mora em fazenda, precisa dessa locomoção para o cartório lá, caso seja desativado, precisa para um lugar ainda mais longe, né? Perfeito, Maria. O cartório, então, houve essa decisão de desativação, eu estou esperando ser intimada, né? A corregedoria, ela vai me intimar. Eu, então, entrego todos os relatórios, o acervo, ele passa, então, para o cartório de Bom Jardim. A partir deste momento, a comunidade, ela passa a procurar ou o cartório de Bom Jardim, ou o cartório aqui do segundo ofício de Nobres. Só que aí você tem o cartório de Bom Jardim ali, mais ou menos 20 quilômetros de distância, e você vai ter aqui o cartório do segundo ofício de Nobres, ainda numa distância quase 3 vezes maior, essa é a verdade. Ou seja, você passa a ter uma dificuldade de locomoção e de transporte e de acessibilidade. Muitas vezes a gente lá acaba tirando até dúvidas jurídicas da comunidade. Ingrid, quem tá ouvindo pode estar perguntando, mas Ingrid, não tem jeito mesmo do cartório em Coqueiral ser mantido? Olha, Maria, eu brinco lá no cartório que eu digo assim, gente, tem jeito pra tudo. Se até na morte Jesus ressuscitou, tem jeito pra tudo. Sim, eu ainda acredito, eu já vi decisões serem revertidas, decisões da corregedoria, né, do próprio Tribunal de Justiça. Mas para isso seria necessário, eu acredito que uma vontade da população, né? Eu acredito que vontade da população, não só de Coqueiral, não só da própria Bom Jardim, não só de toda Nobres, e não só vontade, mas eu tenho vontade, eu quero chegar ali, mas se eu não me movimentar, se eu não tiver ação, isso não vai acontecer. É a população se movimentar. E o segundo ponto, Maria, são os nossos políticos. Os nossos políticos, apesar do Tribunal de Justiça pertencer ao Poder Judiciário, mas os nossos políticos têm uma função extremamente importante. E eu digo mais, eles têm o poder, se querendo, vou repetir pela terceira vez, se querendo, de resolver. Por quê? Porque um poder político, né, o município, ele pode sim se reunir com o Poder Judiciário, a Câmara de Vereadores também pode. A comunidade tem entrado em contato comigo, eu recebo acho que umas 50 ligações por dia. Ela falou ontem, Maria, a gente tem que esclarecer isso, tirar dúvida da população, que eu tô cheia de mensagens, ligações, e com razão, né? O pessoal fica meio perdido para onde que eu vou, quando eu precisar de serviço, o que eu vou fazer, onde eu vou procurar, o que eu posso fazer para essa decisão ser revertida. Sim, perfeito, Maria. E aí eu falei assim, Maria, eu acho que eu vou gravar um áudio aqui e sair disparando 100, 200, 300, porque o pessoal quer saber. Então eu vou ficar sem o serviço? Não, não é que vai ficar sem o serviço, mas ele vai ficar mais dificultoso, porque então, ao invés de ter 3 cartórios em Nobres, você passará a ter 2 cartórios. A distância, o acesso, o transporte, ele é mais dificultoso. Sem falar que um cartório em um município, a possibilidade de crescimento, se você tem um cartório atuando, regularizando os imóveis, um cartório que está junto com a população, ele tende a crescer, seja no município, seja no distrito. Maria, se eu pudesse, eu faria 2 apelos. Meus apelos seriam no sentido de... a culpa desses apelos é de Dr. José Valdice, meu pai, e Dona Rosilândia.
né? Eles me criaram com... A gente não pode só pensar na gente. A gente sempre tem que pensar no outro. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que acreditam nisso. Então, eu digo que o apelo que eu faço são para os vereadores, né? Cadê aqueles vereadores que foram eleitos por Coqueiral e pela comunidade de Coqueiral? Eles me pediram esclarecimentos, 2 vereadores, eu enviei, mas cadê essa atuação? Cadê esse movimento? Cadê a comunidade? Cadê a subprefeitura? Eu já estive em estados como Bahia e em Montanha, que pra gente ter um posto de saúde, o pessoal tá, daqui a pouco, eita meu Deus, subvenção, né? Ela tá incitando a desordem pública. Socorro, Deus. É só exemplo, meu povo, é só exemplo, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Mas foram lá, fecharam estradas, colocaram pneus, ou seja, chamaram a atenção de que a perda de um também é a perda para o município. E eu me pergunto, cadê os demais vereadores, né? O prefeito Zé Domingos, eu contatei, ele falou, olha, doutora, estamos tentando verificar pela comunidade o que pode ser feito, mas se isso não for feito com uma certa urgência, eu não terei outra opção. Ou seja, eu vou ter que cumprir a decisão. Então, eu vou ser intimada, eu tenho um prazo para desativar a serventia, para entregar, fazer... O que não é culpa sua, né, Ingrid? Não, Maria, não é culpa minha. Se eu não cumprir a decisão, meu povo, eu posso até ser presa, pelo amor de Deus. E o cartório do 2º ofício de nobres também precisa ter a tabeliã que não esteja ali, né? No sentido de ser penalizada por descumprimento de decisão judicial. Então, o que